Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. O nosso bate-papo aí de final de dia, sempre às terças, quartas, quintas e sextas no final do pregão. E para quem não conhece o meu trabalho, eu acredito que o melhor caminho para você acumular patrimônio na renda variável é ter um bom portfólio de ações e fazer operações com mini contratos de índice dólar para, usando a própria carteira de ações como margem, tentar pegar alguns movimentos favoráveis, fazer caixa e comprar ações com dinheiro que você tira do próprio mercado, né? Em momentos de aversão ao risco, em geral, trabalha-se na venda do índice e na compra do dólar para proteger esse portfólio caso ele esteja montado. Eu sou trader profissional e diretor da Top Traders e convido a todos que queiram receber o informe cenário, nome e e-mail aqui no site toptraders.com.br. Dentro de alguns dias, minha equipe te cadastra e você passa a receber. Caso você não receba, depois de alguns dias, escreva para Top Traders, no plural, @toptraders.com.br. E também convido para assistir a aula online Como Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores, uma produção educacional com qualidade cristalina de sua imagem, feito por uma agência com filmagem profissional e som com a mesma qualidade. Acho que vai agregar a vocês, eu convido a assistirem. Para quem frequenta o nosso canal do YouTube, eu convido a compartilhar com seus contatos que gostam do mercado, com as suas redes sociais. Se você gostar, deixe o seu like. E eu vou mostrar aqui para vocês, a nossa área de comentários virou praticamente um fórum, né? Então a gente tem ali 50, 60, alguns dias 100 mensagens por dia. Geralmente o pessoal fazendo comentários, postando coisas interessantes e deixando os pedidos dos ativos que esses investidores pedem para que eu estude aqui no Radar. Ok? E eu sempre respondo com muito prazer e coloco as ações numa lista e elas são estudadas posteriormente. Certo? Pessoal, vamos começar aí pelas criptomoedas como de praxe, né? Eu vinha comentando já desde do mês de dezembro sobre as criptomoedas que eu acreditava que a partir do dia 18/12 nós teríamos um topo no mercado. A razão é muito simples. Começou-se as negociações na CME, que é a Chicago Mercantile Exchange, a famosa Bolsa de Chicago, e também na Bolsa de Opções de Chicago. Então é aquela história, sobe no boato, cai no fato. E desde então nós temos um topo e um desenvolvimento do mesmo, que é o caminho mais natural depois de uma forte alta como tivemos nas mesmas. E eu alertei o pessoal que não era... O momento de comprar vai chegar, então por enquanto estude, abra a sua conta. Aqui no Brasil tem o mercado Bitcoin, Foxbit, lá fora tem a Binance, a Bittrex. Vai chegar o momento. Pena que não dá para trabalhar na venda. Aí vai ter alguém que fala, pô, professor, mas dá para trabalhar na venda. Dá se você operar por CFD. Via de regra, para o investidor comum, médio, que segue o meu trabalho, pequenos e médios investidores, não. Senão teríamos trabalhado com certeza mais que absoluta. E observando aqui as cotações do Bitcoin, né, a gente percebe que ele está numa baixa de 11,30, sem novidades, está dentro de um canal. Então, para quem não viu os estudos anteriores, isso é um canal de baixa. Então, a tendência é que busque a linha inferior do canal, né? Especialmente porque tentou romper o fundo anterior em 11.833 dólares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não conseguiu. Quer dizer, o vendedor diz, olha, daqui não vai passar porque eu vou pressionar. Eu tenho capital, eu vou fazer pressão e vai para baixo. Então o comprador desiste, a pressão do vendedor leva os preços para baixo. Como nós temos esse gap aqui, isso ajuda como um imã a atrair os preços, sem dúvida nenhuma. Ademais, nós temos um triângulo simétrico que foi acionado e traçava o objetivo em 9.400 dólares. Como o mercado já vem pesado e tem o gap, o mercado deve ir além na região. Talvez do gap, pessoal, o gap está ali nos 8.375, pode vir na base do canal, na região de 8.000 dólares. Ainda não tem força compradora. Aqui é uma região de força, né? Foi topo anterior, esse topo aqui eu cantei
no Infomoney e depois falei sobre esse fundo aqui que bateria a 6 e buscaria a 10. Então essa região de 8 mil dólares é muito forte. Por enquanto não me interessa para a ponta compradora, eu acho que tem mais espaço para cair. Mas em algum momento vai subir, vai reverter, mas não tem nenhum sinal de que isso vai ocorrer agora. Falando de Ethereum, caindo 8,19, né, mais uma cripto que eu apontei uma queda muito forte, já desde alertando o pessoal para tomar bastante cuidado. O Ethereum, o alvo dele é nessa LTA. Ele tocou 1, 2, 3 vezes, era na região de 950 dólares, então tem mais espaço para cair, vamos ver o que ele vai fazer quando chegar aqui. Além da LTA tem esse fundo, que é 920, talvez ele teste ambos aqui no movimento mais volátil, e o que é interessante dizer são duas coisas. Primeiro, esse candle de hoje é um engolfo, análise técnica pura, né? Igual a gente aplica para ações, para dólar, para boi, para café, para índice. Esse candle engolfa o anterior, então ele nega esse sinal de um possível repique, e a média de 21 está sendo perdida como suporte. Tem um suporte em 996, 997 dólares, cuja perda projeta 920 ou a própria LTA. Certo? Aí o Ripple está apanhando bastante, né? Está chegando no alvo que a gente tinha apontado, caindo aí em torno de 15%. Vamos lá. Ripple, ele perdeu, né, um triângulo aqui que nós havíamos apontado, abaixo das médias, inclusive da de 5. E ele tem como alvo aqui a região de 90 centavos de dólar, 89 centavos de dólar, está caminhando para lá. Né? Ontem ele estava na região de 1,20, parecia muito, né? Você está falando em 20, 25% de queda até o alvo, mas está indo, né? Então ele tende a buscar 90 centavos aqui, ele caminha para isso. Aqui vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma posição vendida a 90 centavos, eu zeraria metade, por exemplo. Seria a minha estratégia. Pena que não pode vender essas criptos, senão teríamos feito muito dinheiro, porque nós teríamos pego o movimento do dia que fez o topo. Né? Só para mostrar aqui para vocês, no Bitcoin, né? A gente teria pego o movimento no olho da mosca. Quem acompanha o meu trabalho aí pode confirmar. Eu falei, dia 18/12 vai fazer o topo. Foi o dia que começou na CME. Ok? E para a gente finalizar as criptos, vamos falar do Bitcoin Cash, que está no meu radar, caindo 16%. Bitcoin Cash. Os movimentos das criptomoedas são muito técnicos para operar, até mais do que as ações, talvez pela... As ações também são, mas no caso das criptos, talvez pela liquidez, não sei, é muito técnico. Tinha um primeiro alvo na LTA e o segundo alvo nessa região entre 1470 e 1732. Seria natural um período entre essa região de 1470 e 1730, porque fez esse movimento nos meses de novembro e dezembro, ele fez, e aquilo que eu dizia, existe um movimento lateral com viés de baixa, né? Porque já vinha de uma baixa, uma LTA perdida e abaixo da média de 21. Aí o que eu disse? Ele vai buscar a região de 1222, 1247, foi o que ele fez. Está 1242 e aqui é uma região de suporte. A mesma coisa, se eu tivesse feito uma venda aqui em cima, eu liquidaria talvez a metade ou 40% da posição. Mas o viés ainda continua de alta. Talvez isso daqui seja a pancada, aí respirou e queda. Como, sei lá, o cara bota a cabeça do sujeito na água, aí tira a cabeça dele da água. Ele fala, caramba, agora eu tô livre. Aí bota a cabeça na água de novo aqui. Ok? Então essas são as criptomoedas, pessoal. Dando uma olhada aqui no mercado, então já falamos das criptos. Observando aqui, por exemplo, o gráfico do Dow Jones, né? O mercado brasileiro está seguindo muito intrinsecamente o mercado de fora. Exemplo, hoje saiu que tem uma busca e apreensão pela Polícia Federal ao presidente do BNDES, o mercado não cai. Rodrigo Maia dizendo que não tem os votos para a Previdência, o mercado não cai. O Rogério Rosso pedindo para o Temer adiar a reforma da Previdência que não tem votos, o mercado não cai. Aí quando o Dow Jones cai, aí ele cai. Então está colado com o mercado
lá de fora. Então essa história que o mercado tá lenda, o mercado está seguindo o mercado americano. Você pega os gráficos intraday, mercado brasileiro está seguindo o mercado americano, tanto que o mercado só toma uma direção mais técnica meio-dia e 30 quando abre lá fora. Ok? Então, é claro, os fatores internos influenciam, porém, são secundários. Nesse momento, o fator primário são as bolsas norte-americanas, o fator secundário, os drivers internos, eleições presidenciais, reforma da Previdência e tal. Fator terciário, China, que muitas vezes é primário, agora não é. E fator praticamente sem relevância, bolsas na Europa, que já tiveram uma relevância muito grande aqui no Brasil, principalmente por causa da Bolsa de Londres, das mineradoras e dos bancos que ali operam. Hoje em dia estaria em quarto lugar aí numa escala de importância. Então, se a gente for ver aqui... E outra, na Europa hoje ventilou-se o fim do quantitative easing, também o mercado lá sentiu, aqui não. Então o mercado brasileiro ignora tudo, segue as bolsas americanas, depois drivers internos, China, e essa ordem se altera, tá? Às vezes China é o driver... Pô, já teve épocas que as bolsas americanas e brasileiras estavam completamente descoladas, não estavam nem em quarto lugar como fator de importância. Na China existe uma baixa, eu vou mostrar o gráfico aqui. Ok, a bolsa de Xangai é uma baixa bem relevante. Ok, então esse movimento aqui foi um movimento bem técnico que a gente operou no final do ano. Foi um dos drivers que nos levou a comprar agressivamente nas imersões de novembro e dezembro. A bolsa da China subiu, veio na primeira retração de FIBO e acreditávamos que ela iria decolar, ela o fez e ganhamos muito bem nos meses de novembro e dezembro. Aí o que ela fez? Ela fez topo, né? Tudo que sobe costuma corrigir. Esse candle aqui foi o grande dia, ela fez um enforcado 2, um candle tentou reagir, esse candle negou, ele anulou. O alvo da correção da China é a região de 3.450. O mercado chinês foi lá. Essa região é alvo por quê? É alvo porque é o topo anterior, marcado em novembro, e porque ali está a média de 21. Então, o mercado foi lá, fechou exatamente a 3.446. Praticamente em cima do topo anterior, tem esse outro topo aqui também, que é igualmente importante, né? Esse é o mais alto, mas esse que gerou a queda mais forte, bem perto da média. Só como ele está levemente abaixo da média, tende a continuidade da baixa, mas veremos ainda e tal. Ok, eu vou falar da bolsa alemã aqui também, que está numa queda bastante clara, né? Eu até comentei, eu estou fazendo praticamente todos os dias esses estudos aqui. Ela tinha uma região de 13.150, ela perdeu... E ela fechou esse gap que nós tínhamos aqui, ó, e tende a buscar essa região de fundo, na região de talvez 12.900, 12.800 por ali. Então existe um mercado baixista no curtíssimo prazo, por exemplo, na bolsa alemã. E falando da Nasdaq, né, nós podemos ver aqui, por exemplo, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, a máxima do dia Days Range, né, aqui no Yahoo Finance. A máxima do dia foi 7.441 e a mínima 7.376. Então ela está no meio do caminho ali, mas negativa. Então ela negou a alta intraday, né? Então o que a gente percebe aqui? Existe um arame de topo que ainda é válido, né? Então, por exemplo, o candle de hoje deixa a sombra superior mostrando entrada vendedora no período da tarde. Certo? Então, esses são os estudos das bolsas internacionais e tal. Eu acho que eles podem agregar. Falando do mercado doméstico, novamente um pregão sem um grande rumo, uma definição. O fechamento de sexta-feira foi 8.530 pontos. Hoje, pessoal, é 85, né? 1.530 pontos. Hoje, nesse momento, 85.310. É praticamente o mesmo ponto ali que estava quando eu fiz o radar de ontem. Quer dizer, a semana está de lado. Está levemente a favor da venda, mas nada relevante. O candle de ontem continua válido, é uma estrela cadente
porque ele marcou o pico do movimento, a máxima de ontem foi mais alta que a de hoje, e significa topo, só que não cai. Então, veremos se com esses drivers aí que eu citei no início, pode ser que caia, pode ser... Enfim, a média de 5 segurou. Abaixo de 485 aciona o topo, principalmente se fechar, e eu diria que os comprados mais teimosos ou resistentes, abaixo de 83.800, que é esse eixo de um possível topo duplo, acionariam stop, o mercado talvez viria nessa linha aqui, que une os topos no médio prazo, ou na média de 21, enfim, aí a gente tem que trabalhar passo a passo, né? Uma linha de retorno importante, e aí teria a média de 21 na região de 81 mil pontos, também como um possível alvo da movimentação. Ok? Falando do BOVA11, é a mesma coisa, né? O candle de ontem continua válido, é um doji lápide. Se 82 for perdido, principalmente em fechamento, aciona o padrão. O candle de hoje, a máxima não superou a de ontem. Temos um sinal de tombo distante da média, mas o mercado insiste em não cair. Por exemplo, no índice futuro, né, que nós vamos ver agora, há alguns pregões já. Quando você pega o índice futuro, eu estou acompanhando o dia inteiro, né, mas porque eu estou de olho em vários ativos para montar a próxima carteira. A maior parte do tempo, a ponta compradora aqui tem mais ordens que a venda. Aí é difícil cair de fato. Então tem que ter um domínio vendedor no livro de ofertas. Eu ensino bem essa leitura nas imersões, que a gente passa 2 dias juntos aí. Logo, logo eu vou começar a fazer a pré-lista, pessoal, para a imersão de março. Então a maior parte do dia, por exemplo, agora tem mais venda, mas via de regra, durante quase todo o dia, fica com mais ordens na compra aqui. Então é difícil o mercado cair de fato. Hoje é uma leve alta, vai ter um ajuste levemente, uns 300, 400 pontos favorável aos compradores, mas nada que seja significativo. Ok? Então o candle de ontem continua válido, a máxima é maior que a de hoje e tal. E eu diria que nós temos aqui uma LTA importante também no intraday, que uniu a região de fundo que gerou a alta a partir do dia 30, esse fundo, 2 fundos de ontem, não, esses 2 fundos de hoje mais cedo e esse último fundo 2 vezes aqui nos últimos pregões. O mercado, assim, ele é complexo porque o comprado, ele fala, caramba, será que eu vou pegar o topo, né? E o vendido fica impaciente porque não cai. É bolsa, né? Inflexões são mais complexas mesmo. Certo? E então, vamos aos pedidos do YouTube, depois a gente faz os destaques e os ativos fixos. Então, primeiro pedido do YouTube aqui é Smiles. Então, Smiles, pessoal, é uma ação que ela tem ombro, cabeça, ombro invertido. Bastante claro, aqui nós tínhamos desenhado desde dezembro. É uma ação lenta, né? Dá para traçar uma LTA, muitas vezes ela descola do Ibovespa. Então, claro que se o Ibovespa continuar subindo, ela é uma ação de fluxo, ela vai passo a passo também. Se tiver uma correção, o ponto-chave para quem está posicionado ou quem entrar é essa LTA. Se ela for perdida, ela pode jogar a ação talvez aqui até 75, né? Então, é uma região importante que você tem que observar. E esse ponto aqui também, né, 84,25, que foi um topo anterior, são pontos importantes aí para o ativo, né? Então está numa tendência de alta bem clara, mas a gente tem que ficar de olho no fluxo como um todo, tendo essa LTA como possível ponto de stop para quem está comprado. Ok? E a LTA coincide com a média, então um ponto bem técnico aqui. Outra ação que foi muito pedida também foi Porto Belo. É uma ação que fez um movimento fantástico, né? Desde junho de 2017 até outubro, ela saiu simplesmente de R$ 3,00, foi a R$ 6,50, e está no movimento lateral. Quando é assim, eu gosto de usar o gráfico semanal. Você vê que pelo semanal ela veio de uma tendência de queda muito forte, começou a subir, e no semanal está na média de 21. É uma ação que pode estar no radar, mas aí você tem que estar convicto que o mercado como um todo vai subir. Se você tem um sentimento de correção, daria para esperar para tentar comprar mais barato.
ok? E sendo extremamente técnico aqui, sem viés de compra nem de venda, daria para traçar, que é uma figura que é possível traçar em um bom número de ativos no momento, que seria um triângulo, né? Seria um triângulo, você pode tomar esse triângulo como referência para o lado que for, você pode operar, especialmente se for em fechamento, né? Sendo bem técnico, olhando o ativo sem viés nenhum. Uma ação que o pessoal pediu também, Renew 11, né, que é a Renova. É uma ação que a gente está acompanhando há algum tempo. Vamos colocar o volume aqui. É uma ação que não me empolga. Como é um mercado, é uma ação com baixíssima liquidez, né? 125 mil hoje. Então, quando a ação está com viés de baixa, ela fica lateral, candles pequenos com baixo volume, pessoal. Tem ação que vale a pena entrar com pouco dinheiro. Uma ação com esse perfil, eu particularmente não entraria, né? A ação em baixa, quando faz o repouso aqui sem volume, ela tende a cair mais. Então, tendo tantas opções possíveis, especialmente se tiver correção, esse ativo não se enquadra nas minhas buscas atuais. E vamos falar de Marise e Grendene, daí a gente finaliza os pedidos do YouTube de hoje. Então, a Mar 3, movimento de alta, né? Aí ela se baseou numa LTB e caiu muito forte, né? Aqui de R$10 para R$6,50. Fez um movimento de congestão, estilo aquela mola, né? Rompeu essa LTB e entrou num outro patamar, mas não deslancha. Eu diria o seguinte, o 7,90 é um divisor de água. Se o mercado pesar e entrar à venda, ela deve buscar 7,63. Se perder 7,63, a região de 7. Acima de 7,90, ela teria que romper essa linha aqui que está impedindo ela desenvolver, para fazer um movimento de compra mais convicto. Ok? Então a ação está enroscada e tem esses pontos como patamares técnicos, né? E outra ação que eu falei foi Grendene, né? Isso, Grendene, GRND3. Grendene é uma ação com excelentes fundamentos, né? Ela ficou muito tempo aqui num processo de desenvolvimento de um triângulo, rompeu e está indo embora. A compra boa era nos 27, está 29,30, chegando numa região de resistência. Eu ficaria bastante atento com a ação. Caso ela fechasse algum dia a partir perdendo a média de 21, eu sairia se tivesse comprado. E compra seria interessante no rompimento de 29,90, mas ela já vai encontrar resistência. Agora, num cenário corretivo, a região aqui de 27,50, por exemplo, me interessaria. Tem esses topos aqui, esse fundo também. O ativo me interessaria numa correção. O mundo ideal seria nos 26,50, testando essa linha, movimento de pullback. Mas a ação está claramente para cima. Ela é compra para aquele que tem um viés altista no momento e acredita na quantidade da alta no mercado como um todo, ok? E aí, pessoal, vamos ver aqui os destaques do pregão, né? Eu separei aqui um dos destaques, BR Malls, que subiu muito forte hoje. E também as ações da Via Varejo, ok? Então, BR Malls e Via Varejo vão ser os destaques do pregão. BRML3, né? Então, a BR Malls é uma ação do setor aí de shoppings, né? Tem um triângulo rompido. Muitas vezes ela não dá bola para o Ibovespa. Esse padrão aqui é um padrão de compra, pessoal. Então, as médias estão cruzadas para cima, triângulo rompido. E esse candle de hoje nega a baixa de hoje, ela deve seguir em alta. É o que indica aqui. Então, quando você pega uma ação nessa situação, você tem que colocar o stop abaixo da mínima da barra que faz o movimento, que seria 17,77. Se ela perder, ela vem na média de 21, ou nessa linha aqui no movimento de pullback, mas é uma barra, um engolfo que nega a barra de queda de ontem, mas eu particularmente não compraria nesse momento. Nesse momento eu não estou com viés de compra. Eu tenho um sentimento de correção, então para todos os ativos que estão no meu radar, eu particularmente vou esperar. Mas imagina, por exemplo, que eu estou numa sala isolada, eu voltei de viagem e eu não sei como é que está o Ibovespa. Eu só olho o BR Mall, seria a compra. Sendo bem objetivo. E Via Varejo,
VVAR3. É uma ação que eu tive em carteira durante muito tempo, peguei uma boa parte do movimento no ano passado. Era aquele ativo que eu ia divulgar no Infomoney, que ia fazer uma mega compra e tal, mas aí a gente acabou mantendo só os treinamentos e não fez mais aquela parceria do programa, aquela história toda que todo mundo já sabe. Mas ela era BR Malls, né? Fez um movimento fantástico de 10 até 25, deu 150%, deu 150%, né? E nesse momento eu acho que está bem esticada. É claro que, se você for falar num stop extremamente técnico, seria no 25,62 aqui, né? Ou talvez até nos 25, onde está a média esse topo. Mas nesse momento, assim, eu venderia pelo menos uma parte se eu tivesse ela em carteira. Eu, como vejo uma possível correção, acho que a compra boa, ela de repente foi um pouco mais baixo aqui nos 18, e de repente um retorno até essa região aqui seria excelente, né? 25,60, alguma coisa do gênero, que é onde estão esses dois topos aqui, esse daqui de 2014, o mais recente, e a média de 5 no semanal. Nesse momento, especificamente, eu não compraria. Ok? E aí vamos falar das ações de sempre. Vamos ver como é que está fechando o Ibovespa, né? O Ibovespa fechando numa alta de 0,52, quando eu comecei o programa estava 85,310, agora é 85,350, não mudou muita coisa. E o índice futuro subiu uns 100 e poucos pontos daquele momento que a gente falou. E muitos ativos já encerrando, né? Você vê pelo horário aqui, estão saindo do leilão. E o índice futuro vai entrar em leilão já já. Ok? Então é isso aí. E vamos falar agora da Petro, Vale e bancos, né? Então, BBS3. Uma alta simbólica. Hoje saiu o balanço do Bradesco. Eu achei que ia agitar um pouco mais o setor, mas não. O que a gente percebe é que, enquanto acima de 39,50 a BBS é compra, perdeu 39,50, tem esse gap aqui, deve vir fechar e cair a 37,53 ou menos. Esse padrão, pessoal, 2 candles seguidos com esse gap, tem cara, focinho, tudo de topo, mas tem que começar a cair, não adianta, pode ser uma pinça, e o volume baixo mostra menos interesse da ponta compradora na região. Então, é aquela minha velha história, o stop estaria abaixo de 39,50. Como está muito esticado, pode ser até no intraday. Ok? Mas aí, por exemplo, hoje no intraday seria estopado, foi a 39,38. Então, para quem é mais criterioso, segue, por exemplo, a minha filosofia seria em fechamento. Mas se for um pregão pesado, aí você pode pegar bem mais baixo que isso. Então, é um caso a se estudar, uma estratégia, muitas vezes muito pessoal. E Tubi 4, ela não mudou nada, né? Esse padrão aqui do Arami continua válido, porque a máxima dele foi preservada, que é 53,10. Temos essa estrela cadente ontem, um candle de hoje de leve alta, respeitando a média de 5. Nada muda, existe um Arami de topo com possível topo duplo, com eixo em R$ 50,78, com esse gap. Talvez isso aqui possa ser configurado como uma ilha de reversão, se tiver um pequeno gap de baixa amanhã, veremos. Muito longe da média, eu colocaria o lucro no bolso caso tivesse o ativo em carteira. BBDC4 é um dos destaques do dia, mas como é ativo fixo nosso, vamos estudar normalmente, né? Então, BBDC4 tem esse sinal aqui, que é um misto de estrela cadente com spinning top, né? Para ser estrela cadente, essa sombra inferior teria que ser um pouquinho menor, mas é estrela cadente, vai. Hoje o volume muito forte, né? Quase 1 bi. E um pregão de queda com perda da média de 5. Se perder 39,37, nós temos topo duplo com rompimento falso e estrela cadente. Aí o mercado viria na média de 21 até com uma relativa facilidade caso o ponto 39,37 fosse perdido, que seria o stop para quem ainda tem compra na ação. Vale 13 ignorando queda de minério e tal, continua lutando aqui sobre as médias, né, que estão afunilando. Eu vejo isso daqui como o seguinte: caiu um movimento lateral para voltar a cair. Então acredito no movimento. Esse movimento parece assim, caiu, está fazendo uma correção da queda no tempo, né? Saiu de 43 e quase 44
foi a R$ 40,71, pode ser até considerado talvez um mastro bandeira aqui. Então eu vejo, até pelas essas duas sombras superiores nas últimas duas sessões, para breve a perda da média de 21 e depois esse fundo em 40,71. Para finalizar, Petro 4, aí na tela. Petro 4 atropelando na compra, aquilo que eu falei ontem, se romper R$ 20,05, ela continua subindo, foi a R$ 20,52, fora da banda de Bollinger. É interessante dizer que a média de 21 já está aproximando de 18,50, que seria um possível alvo para correção. Para quem está comprado, onde é que está o stop agora? R$ 20,05. Perdeu R$ 20,05, seria o stop técnico para quem tem mão comprada na estatal. Ok? E para quem tem compra aí, está segurando na mão firme, tem minha admiração, meu respeito e os meus parabéns. Nasdaq aqui fechando negativo, S&P leve alta, Dow Jones leve alta também. Petróleo fechou em alta, isso daí ajudou muito a puxar a Petrobras, né? E vamos ver como é que está fechando o índice futuro. Olha que interessante aqui, o último negócio 85,610, né? E o preço teórico aqui se formando, 85,555. Daqui uns 3 minutinhos abre, deve fechar por aí, um pouquinho abaixo de 85,600. Então quem está comprado vai perder aí uns 300 e pouco, 400 pontos, uns 300 e poucos pontos no pregão de ontem, a mesma perda de ontem, mas a configuração, todo aquele jeitão, talvez favoreça a venda, mesmo porque o ajuste de sexta-feira passada foi na região de 85,800, então estaria praticamente aí no 0 a 0, deve fechar aqui por volta de 85,600. Você vê que os compradores e vendedores, eles mandam as ordens aqui, e aí vai formando o preço teórico, que vai ser o preço final, o último valor de negociação do Ingato 18, que é o índice futuro negociado aqui no mercado doméstico. E aí eu já volto lá para ver o fechamento enquanto eu dou o recado final. Então aqui, pessoal, aula online gratuita, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. É um webinário, você pode programar para assistir. Eu deixo sempre o link ali na descrição do vídeo. Quer receber o cenário, onde eu mando ali o estudo de Ibovespa na parte da manhã, perto da abertura. Eu falo um pouco de bolsas asiáticas na Europa, norte-americanas, um pouco dos drivers internos. Às vezes metais, petróleo, às vezes Bitcoin, sempre tem alguma coisa bacana. E é gratuito, é só colocar nome e e-mail. E aqui para a galera que frequenta o nosso canal no YouTube, eu peço aí que deixe o seu like, compartilhe com seus contatos e, se possível, se inscreva no canal para que você receba as nossas atualizações em primeira mão. Vamos ver se fechou ali o índice, né? Então 85,715, vamos esperar fechar aqui, a gente finaliza o programa. Você vê que vai formando os preços, dá até para eu botar um livro de ofertas aqui. Então no leilão, os compradores e vendedores mandam as ordens, né? E aí forma-se aquele preço final. Você vê que tá L aqui de leilão. Olha como mexe aqui as ordens de compra e venda, né? Eu acho que vai fechar aqui perto de 85,600 mesmo. Então, mais um minutinho aqui deve fechar, são 16 horas e 14 minutos, né? Hoje dia 1º de fevereiro de 2018, primeiro pregão do mês. E... pessoal, não falei do dólar, então vou falar do gráfico do dólar aqui, que loucura. A gente vai ficando velho, né? Ainda bem que eu lembrei. Então, falando do dólar rapidinho para finalizar. Pessoal, eu estou buscando uma compra do dólar, mas está difícil, né? Porque o dólar não passa confiança. Ele fez um fundo aqui, ele não consegue passar a região de 3.200. Hoje ele tocou, dia 30 ele foi 3.205, aí ontem 3.205, hoje 3.206,50. Ele não passa, tem um fundo aqui, 3.195, hoje ele fechou abaixo, pregão de queda. Eu acho que não é interessante vender nesses níveis, mas para compra nós não temos assim algo que passe aquela confiança. Olhando o intraday, tem um viés de alta, mas nada que justifique, por exemplo, uma entrada
na força compradora, mas é algo que intimida também uma operação de venda, né? Então o que a gente pode traçar aqui no dólar é algo parecido com isso aqui, uma LTA e uma linha aqui que conecta esses topos. Isso significa que nós temos um possível triângulo ascendente que favorece a compra, mas ainda precisa demonstrar um pouco mais de força e convicção. Certo? Então vamos ao fechamento aqui do índice. O índice insiste em não fechar. Precisa encerrar o programa e ele não fecha. Vai fechar em algum momento aqui. 85.630, né? Ele vai... o pessoal vai mandando as ordens e ele fecha. Então o dólar é isso aqui. Acho que eu falei de tudo. No Ibovespa, falei de tudo. É só a gente ver o fechamento aqui mesmo para encerrarmos. Fechou. 18 horas e 16 minutos, 85.630. Ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Obrigado pelo prestígio. Deixa o seu like se gostou. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos. Valeu!